E foi ali que a Temperal começou. Tem clientes daquela época. E tem cliente daquela época que compra com a gente. Aí, terceiro desafio. Nossa, eu tô contando toda a história. Mas terceiro desafio. Cara, como que eu vou ligar? Até ontem a gente ligava para um camarada lá no Guarujá e falava aqui é da Tempera tal. É o Sérgio, Elaine, tô levando o vídeo para você. Se eu falar é o Sérgio, ele vai conhecer. Se a Elaine falar Elaine, ele vai conhecer. Mas aonde que nós estamos trabalhando agora mesmo? No quintal da minha sogra, na cozinha da edícula que a gente morava, com uma mesa de vidro que era sobra de porta que fizeram errado lá, o cara me deu, pô, faz de mesa aí, com o fax, a impressora e o computador. Localizado aonde essa residência? Em São José dos Campos. Os fundos da casa do Jacaré. Vocês quase inauguraram o home office. Praticamente. A representação propriamente dita. Então, assim, nós iríamos representar essa Tempera, tudo que a gente vendesse a gente repassaria para lá. Aonde que eles ganhavam com isso? Porque a gente já está prospectando novos clientes e a gente ia estar fazendo todo o processo, tipo, entregava mastigado para produção, entregava mastigado para financeiro, entregava E tinha uma pequena porcentagem ali. Exatamente, tipo, vamos, representante comercial, vendeu, ganha tanto. Não vendeu, não ganha. Não vendeu, Dante, paga a tua conta de telefone aí. Então, episódio da conta de telefone, conta aí, Elaine. Não, a gente aí grudamos no telefone e a gente toca ligar. Toca vender. Chegou a conta. Não, primeiro. Aí você fez o primeiro fechamento, do primeiro mês. Nós ganhamos assim. Ganhamos, tipo assim, as primeiras vendas, ganhamos lá uma comissão lá. Vou usar números de hoje para ter um exemplo, mas tipo assim, nós ganhamos 300 de comissão. E a conta de telefone veio 300. Ou seja, só que a gente precisava comer, precisava. Cara, imagina. Aí é onde entra também o Jacaré de Teta. Porque nessa época ele estava trabalhando lá na Tempera ainda. A Tempera que nós saímos de lá, meio que brigados, vamos dizer assim, ele estava trabalhando lá ainda. Então quem pagava a nossa água, a nossa luz, quem deixava a gente filar a boia? Não, a despesa nós tínhamos, era o mínimo que nós tínhamos que honrar. Só que a partir do momento que o primeiro mês nós pagamos o telefone e não sobrou nada, eu precisava comer ela, né? Aí ele, mais 30 dias pela o Jacaré de Teta da Dona Tereza, abriram a porta lá e falaram, vem comer aqui, tá, pô, não tem um sabão aí pra lavar tua roupa, vem lavar aqui, esse tipo de coisa, E a cara. gente ficou assim um tempinho até que... Só que precisava de um nome. Como que a gente ia ligar pro camarada aqui no Guarujá, em São Vicente? Tinha lá no Baleia Verde, lá em Juqueí, o Erasmo e o Heraldo, os dois irmãos. Eram uns camaradas assim que a gente já conhecia da outra Tempera. Pô, mas e aí, vocês estão trabalhando aonde agora? Se eu falo, tô trabalhando na Tempera tal, era mentira. Pô, não podia mentir pro cara, eu tava representando ela. Mas nós não éramos funcionários dela. Se eu falo, tô trabalhando na outra, piorou a mentira, porque nós não estávamos mais lá. Precisamos de um nome. É um nome de uma empresa de representação. E a gente sentadinho na porta da sala da casa do Jacaré de Teta, a Anelisa, e aí entra as importâncias. A Anelisa sentada e eu e a Elaine em pé. Ela trabalhava já também no ramo. Ela estava trabalhando, inclusive, nessa época, ela trabalhava na mesma Tempera que o pai dela. Boa, que é onde você tinha saído. Da onde a gente tinha saído. Isso. E aí estamos ali, e, pô, precisamos de um nome. Né? Aí foi onde ela falou, por que não tudo em vidro temperado ou tudo intemperado? Eu falei, pô, a ideia é boa, mas a frase ficou longa. Será que em inglês eu consigo abreviar? E aí nessa a gente pegou Tempera LL. Se eu pegar o A, Tempera LL, se eu pegar o A, LL vira all, é tudo em inglês. E Temper é temperado em inglês. Então virou Temper all, tudo intemperado. E isso foi uma sacada rápida ou passou algum tempo? 5 minutos de conversa. 5 minutos de conversa. Cara, até aqui vocês entenderam o porquê de toda essa trajetória anterior para chegar nesse ponto e virar a chave. Porque senão ia ficar que nem aquele carro enguiçado. Vai, não vai, pensa, não pensa. Tá... Não, mas pronto, definido na cabeça. O Sérgio falou que a gente não teve assim, ajuda financeira, mas a vida nos ensinou bastante, né, amor? A gente trabalhando lá, conta do... Agora tem uns episódios legais, assim, ó, pra você que tem seu pai, sua mãe, ou que você tem o teu barco amarrado no cais, né?
Cara, a maturidade de verdade, ela só vai vir quando tu afundar teus barcos. Por quê? Nesse contexto todo, por que a gente brigava numa têmpera, saía, ia pra outra, tudo? Porque na minha cabeça eu tinha o meu pai, e na cabeça dela ela tinha o pai dela. Tanto que nessas cabeçadas que a gente dava, a gente voltava a morar com o pai dela. Voltava a comer lá na cozinha da Dona Tereza. E realmente era o nosso barco, né? Era o nosso salva-vidas. Cara, no meio desse contexto, a gente começou a passar uma certa necessidade, logo no início da Temperol, porque só de contar que no primeiro mês a conta de telefone era exatamente o que a gente tinha ganho por tudo que a gente vendeu no mês, como que comia, como que vivia. E aí eu liguei pro meu pai, eu tinha esse hábito, desde que eu fui para São José, apertou, eu ligava pro meu pai, ô pai, consegue mandar cinquentão aí? Ô mãe, consegue me mandar cinquentão? A fotografia tinha diminuído, a empresa do meu pai tinha diminuído muito, a minha mãe tinha ficado doente, meu pai tinha que se ausentar muito para levá-la para médicos, para exames, e a empresa dele foi diminuindo. O meu irmão se desvinculou do meu pai, ficou trabalhando numa das lojas, meu pai tinha duas nesse momento, mas ficou numa, ficou com o meu irmão. A que era do meu pai estava numa localização ruim, que a cidade mudou, todo o cenário ali comercial foi para outra avenida, meu pai ficou isolado lá. Enfim, aconteceu um monte de coisas. E minha mãe doente, muito doente. Eu ligo pro meu pai pedir dinheiro emprestado. Essa foi uma grande virada de chave. Porque meu pai era meu barco no cais, meu pai era meu salva-vidas. E aí eu ligo para ele, ele vira para mim e fala assim, era tipo uma sexta-feira. Ele vira para mim e fala assim, ó, segunda eu levei tua mãe no médico, vai ter que trocar o remédio tal, tal e tal, não tá fazendo bem para ela. Eu fui na farmácia, eu orcei, esse custa tanto, esse custa tanto, esse custa tanto. Eu não tenho esse dinheiro. E eu sabia que ele não tinha. Não tinha, não. Tava fechando já praticamente. Uma, porque a fotografia não era mais aquela coisa, e outra, porque de tanta ausência, a empresa ficou abandonada. Ficava na mão de funcionário. E aí ele virou para mim e falou assim, eu consegui comprar um, mas eu não tenho dinheiro para os outros dois. Eu tô tentando ver se eu consigo, quanto antes, comprar os outros dois. Mas assim que eu conseguir aqui, receber alguma coisa e tal, e eu consegui comprar os remédios da tua mãe, eu te mando uma ajuda. Aquilo na minha cabeça fez assim, ó, cara, já era para este momento estar sendo ao inverso. Você falando, ô pai, como é que foi a consulta? E os remédios? Tô mandando dinheiro, sabe? Eu falei, o que eu tô fazendo? Cara, eu tinha a gente tinha uns 23 anos. Sim. Por aí, 23 anos de idade. Cara, 24 anos, sei lá, 24 anos de idade. Não, peraí, coisa errada. Vira a chave. Afundou os barcos. A partir de agora, afunda os barcos. Agora, ou a gente vence, ou a gente vence. Esse é uma virada de chave. Aí existia a Temperal, só o nome, fictício. Criamos logo, criamos papel timbrado, criamos tudo, impressora. Só que eu não podia visitar cliente. Por quê? Porque a gente estava zerado de grana, zerado. O meu sogro já me ajudava, ele também não ganhava maravilhas. Ele já me ajudava porque ele deixava a gente comer meio quase que de graça ali. De vez em quando a gente ajudava, comprava alguma coisa só para disfarçar, mas ficava na aba dele ali. O meu pai não tinha condição de me ajudar, ele já estava precisando da minha ajuda nesse momento de doença da minha mãe. A mãe dela ajudava do jeito que podia, que era ali, ajudando ali, fazendo comida e tal. Cara, como que eu ia visitar cliente? Tinha dinheiro, cara. Tinha dinheiro pra nada. Tinha quebrado a descarga lá, nós fizemos uma gambiarra fodida, porque não tinha dinheiro pra comprar a boinha que ia na caixinha acoplada, cara. Não tinha. Aí eu falei, cara, eu preciso encontrar uma forma de visitar cliente. Só que você lembra que eu trabalhava no caminhão, eu fazia entrega, eu fazia tudo. Só que naquele momento eu não era mais funcionário da fábrica. Então eu não podia ir lá, entrar e embarcar no caminhão. E já não era aquela, eu estava representando a outra, né? Aí eu, de novo, ô patrão, ô patrão. Pô, cara, tô muito parado aqui, cara, não tem tanta venda assim, a Elaine dá conta.
Você não tá precisando de uma força aí não, cara? Eu queria muito ajudar aí, levar os vídeos lá pros clientes. Eu queria visitar o cliente, eu queria bater um papo. Vamos dar um Eu jeito. queria novos, tipo assim, né? A gente fez cartãozinho, só que no cartão era engraçado, que o endereço era o da Tempera. O telefone era o nosso, nome era Temperal, mas o endereço era da Tempera. Aí ele falou, pô, cara, tô no maior sufoco aqui, tá, pô, tô precisando de mão de obra, tô realmente precisando de um cara aqui na expedição. Como a gente não ia voltar pra dentro, não ia voltar pra venda, eu ia entrar ali na expedição, então ele falou, pô, tudo bem, ali pode. Aí toca eu voltar a trabalhar na Tempera, na expedição, e ela em casa fazendo a representação. Só que nesse tempo a gente morava no meu sogro. E meu sogro morava longe desta Tempera, ele morava do lado da outra. Cara, era uma pegada de gasolina. E quando, Lembro. e quando meu pai viajou e a gente estava trabalhando, quando a gente chegou em casa e estava estourada a porta. Não, Roubaram o computador. aconteceu. Meu pai e minha mãe moravam em São Sebastião. Então, de vez em quando a gente tinha oportunidade, aí já estava começando a melhorar. Ainda era o mesmo, um computador, um fax e uma impressora. Ainda era a mesma mesa de sobra de vidro. Ainda era a mesma edícula nos fundos do meu sogro. Mas aí já estava dando pra gente pagar as contas. Então, quando dava uma folguinha, a gente vinha em São Sebastião visitar minha mãe doente e o meu pai cuidando da minha mãe. Cara, nós descemos o final de semana para São Sebastião visitar minha mãe e meu pai, e o meu sogro saiu e foi visitar alguém, não lembro pra onde ele foi também. Cara, só tinha um computador, todo o nosso trabalho estava ali dentro. Quando nós voltamos, tinham arrombado a porta da edícula. Que isso? E levado o computador, cara. Todo o nosso trabalho estava lá dentro. As planilhas do Excel, os desenhos, projetos. Por que tem que ser tão difícil, né? Mas essa é a história de 70% do brasileiro. Cara, é difícil. O bairro ali era meio complicado, eu sabia até onde eram as bocas. Fui lá na boca, falar pro cara, mano, roubaram a única ferramenta de trabalho que a gente tem, cara. Pelo amor de Deus, se aparecer aí, dá um toque, eu recompro ela, pago parcelado pra você, mas, cara, eu não posso casar. Não é nem a máquina em si, apesar que era, não tinha condição de comprar outra. Mas o que tá lá dentro, as informações, os projetos dos clientes, cara, o que eu vou fazer? Aí o cara riu da minha cara, falou, tipo assim, fica esperto na próxima vez, né? Cara, eu fiquei bem decepcionado. Aí ela virou pra mim e falou, calma, amor, é só um computador. Vai chegar um dia que nós vamos ter pilhas de computadores. Mas ela falou isso naquele sentido de me encorajar, né? Porque eu tava decepcionado, cara. Eu tava indignado, cara. Como que um ser humano faz isso com outro ser humano, cara? Esses dias eu tava lá na Temperal, já tem um tempo que a gente tá fazendo a troca dos computadores genéricos pela linha Dell, pela durabilidade, confiabilidade, disponibilidade, ela não para. Então a gente está trocando todos os computadores daqui e de lá por Dell. E esses dias eu tava lá, o Juan que cuida um pouco disso lá, tem uma pilha. Quantos computadores tem naquela pilha da escada? Tem uns 15. Aí, tá vendo? Tem uns 15 computadores cateados jogados lá no canto lá e tudo Dell novo funcionando. Ou seja, palavras têm poder. As palavras têm poder. Mas aí nesse contexto a gente começou a dar certo e tal, e aí foi onde a gente realmente começou a poder, aos poucos, ajudar a retribuir meu pai, né, em algum momento. E aí a gente tava difícil, porque como eu ia todo dia pra fábrica, a gente morava longe, morava de favor no meu sogro, a gente conseguiu alugar uma casa do lado dessa Tempera, que a gente representava. Aí começou a melhorar. E aí continuam entrando as pessoas que ajudaram a nossa história. A gente foi morar de novo no meio que uma edícula dividida entre duas famílias. Eu e Elaine, num pedaço, e uma família imensa, cara. Povo assim, pai, filho, irmão, cunhado, genro, papagaio, todo mundo morava no outro pedaço da casa. Mesmo quintal. Cara, essa família foi muito importante para nós também. Cara, porque assim, eu saía muito cedo para ir na fábrica, às vezes eu ia sair para fazer entrega, e a Elaine não tinha tempo de parar para cozinhar. Cara, do nada, a matriarca dessa família aparecia com um prato de comida na janela do quarto, que era o nosso escritório. Totalmente cuidada. Não escutei barulho de panela aí, tu não teve tempo de fazer almoço. Ela falou, não, e o telefone moendo. E a gente não era funcionário da Tempera,
Nem eu tava trabalhando lá sem registro, sem nada. Eu tava ajudando o cara e ele me ajudando. Tipo, eu cobria a falta ali de mão de obra e ele me ajudava. E eu me aproveitava disso, porque já que tem que descer no caminhão para fazer a entrega, eu vou visitar uns clientes de novo, né? E aí começou. Subir. O reflexo vinha no telefone e com isso ela não conseguia parar para cozinhar. E aí vem o cuidado de terceiro. Cara, então, e aí muita ajuda, muita gente, mas sempre nesse sentido, ninguém chegou, pô, tu tá montando a Temperal, toma aqui, tantos R$1.000, toma, não, era nesse sentido, era o cara que te dava uma oportunidade de trabalhar para ele, para tu ampliar, porque daí eu ganhava uma graninha ali com ele, visitava os clientes, atendia os clientes, porque como era eu mesmo que fazia entrega, então, mano, eu fazia com que tudo chegasse perfeito e ela dando suporte dentro de casa, lá como representação. Aí começou a melhorar, cara. Resumidamente, saiu do âmbito ideias, passou para o papel, começou a colocar na prática, mas tudo do zero. Tudo do zero, não, do zero. Financeiramente ali, do zero. Era a mão de Deus nos amparando o tempo todo e os anjos de Deus através de pessoas como meu sogro, minha sogra, esse gerente que apesar que depois ele passou a ser sócio dessa Tempra, apesar dele estar pela vida com a gente, pra gente ter saído antes, mas ele abriu novamente a porta, porque naquele momento que a gente estava passando perrengue lá, ele deixou eu voltar a trabalhar lá, então eu ganhava um por fora, e cara, começou a acontecer um monte de coisa, e aí não é só uma mil maravilha, é luta, cara. Por exemplo, essa história da depressão da Elaine, o nascimento da Júlia, ela nasce no meio de um contexto desse, não estou falando exatamente nesse ponto da história, mas enquanto a gente estava lutando para chegar a algum lugar profissionalmente, nós estávamos travando uma luta psicológica, física, enfim, familiar. E aí entramos novamente nesse contexto do xodozinho, que aí vem exatamente nesse ponto, dessa concretização ali da Temperal, que aí realmente está começando a acontecer de forma home office ali, começando a fazer sentido os primeiros pedidos e tudo mais, não na configuração que a Temperal tem hoje, mas saindo do âmbito sonho. E aí vem a importante cereja. A Júlia, na verdade, ela nasceu antes de existir a Temperal. Ela nasceu num contexto onde a gente estava já em conflito lá para sair, mas pouco antes de surgir a Temperal. Aí ela nasceu, tal, o bebezinho ali tá ali, começou a dar uma caminhada ali, sei lá, 1 ano por aí, não sei, 8 meses. Começa a trazer um ânimo diferente também pra Elaine. Mudou, o nascimento da Júlia transformou a nossa vida. Meu Deus, ela tá se achando. Eu nunca troquei uma fralda da Júlia, a Elaine deve ter trocado várias, ajudando a Anelisa e a dona Tereza. Eu nunca troquei uma fralda da Júlia. Quando ela chorava, eu já saía, chorava pouco, mas quando chorava eu já saía de perto, falando, não tenho paciência não, né, minha filha. Então ela nunca foi a minha filha, vou dizer, pra mim, pra Elaine, até a Elaine ajudou ali, trocar fralda, tal, as birras, as manhas, saía batendo o pezinho, PTT, porque era chupeta e tal, criança birrenta. Eu nunca tive este cenário com ela, desse tipo de pai, que tem que trocar fralda, que tem que dar banho, que tem que levar no médico, eu nunca tive. Mas a gente sempre teve uma ligação muito grande de carinho. Então, tipo, ela tava sempre no meu colo, eu levava ela pra brincar, pra passear, empurrava velotrol. Primeira palavra que ela falou. A Anelisa e o pai dela, o Laércio, ficavam brigando ali pra ver se ela falava mamãe ou papai primeiro. Mamãe. Né? E ela não falou nem mamãe nem papai, mas aí, a hora que ela me viu, ela babá. Aí, tipo, todo mundo vinculou, pô, ela falou babá, mas não falou papai e mamãe. E aí, cara... Até hoje chama você de babá. Hoje ela fica com vergonha da Joana, das meninas. Oi, tio Sérgio, tio Sérgio. Mas até esses dias atrás era babá. Mas aí quando eu chegar nessa cena aí, eu vou querer que tu chame de babá. Mas detalhe importante, cara. Aí voltando lá atrás naquela pergunta, Temperal é só família? Cara, a Júlia é uma pessoa extremamente competente, inteligente, tá cheio de rebarba para ser lapidado, como todos nós, e quanto mais jovem, talvez mais lapidação seja necessária, mas ela não está na Temperal porque é sobrinha do Sérgio Delane. Assim como a Anelisa não tá lá porque é irmã. Cara, a gente até já teve episódio de botar outros parentes e não dá certo. Sim. Saí. Teve uma prima nossa que ficou meio-dia. Ela entrou, ela falou, isso aqui não é pra mim. Fui. Então, tipo assim, a família em si de sangue, ela
por estar mais próxima, ela abre mais a oportunidade de testar. Mas quem está lá, está pela competência própria, por aquilo que ele é capaz de realizar. Perfeito. Só que aí, já pegando esse gancho, tem aquela questão também de não ser família da Temperal, que é Elaine e Sérgio, e sim famílias que se formaram ou que vieram a partir de outros funcionários que tinham. Nós temos muito isso. Então, é exatamente nesse ponto. Nós temos muito isso. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos lá o Thiago e o Matheus, são irmãos. O Thiago veio primeiro. Precisou de alguém, tem meu irmão. Aí nós temos lá, por exemplo, o Alemão, que está lá há anos, mas hoje tem a filha dele e o genro dele trabalhando lá, o Denis e a Giovana. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o Fábio, que já era funcionário, hoje tem a esposa dele. Nós temos o Jorge, que já era funcionário, hoje a Guará, a esposa dele. Então a Laiane e a Guará vieram porque no contexto de que o marido já trabalhava aqui, precisamos de alguém. A esposa do cara. A Júlia veio o Juan. Cara, aqui é o maior exemplo. A Júlia, quando casou com o Juan, os dois molequinhos novinhos, porque também fizeram a mesma coisa que eu e a Elaine. Graças a Deus não fizeram tudo que eu e a Elaine fizemos, porque dá para planejar um filho ainda. Mas aí vem o Juan na rabeira da Júlia, entendeu? Então, eu nem citei o Juan e a Júlia, porque a gente está falando de família, de funcionário que não envolve família. Então, só que aí nessa tu esqueceu também que o Thiago, além do irmão, também veio a esposa. Agora tá vindo a Nath. Começando agora com a gente a Nath. E eu tô citando, você vê que eu meio que citei na ordem cronológica da coisa, talvez eu tenha invertido um pouco o Alemão lá, a Giovana e o Denis, mas, enfim, isso tudo, nenhum deles tem nenhum parentesco conosco. Perfeito. Tá? Então, a família Temperal, quando a gente fala família Temperal, ela é isso, ela é a família temperal, não necessariamente biológica ali, não necessariamente sangue, porém, se o Thiago indica o irmão dele e fala pro irmão dele, aqui é legal trabalhar, cara, isso é uma vitória. A mesma coisa se você pega o Everton, o alemão, falando pra filha dele, se você pega, no caso das esposas que entraram depois do marido, cara, ninguém precisou falar nada, ela tá vendo o resultado do marido. Isso é bacana. Né? E aí o Juan e a Júlia, como a Júlia já tinha o vínculo familiar e o vínculo de empresa, né? Aí surge o Juan no meio desse contexto, que daí ele já vinha também do vínculo familiar, herdado da Júlia, e mais a necessidade que a empresa tinha que precisava ser preenchida. E aí eu vejo isso muito na base, né, intrínseco ali na história da Temperal, porque das vezes que nós conversamos, eu lembro que todas as vezes vocês falam assim, eu tenho uma responsabilidade de tantas famílias sobre, ali no contexto Temperal, mas isso que eu acho bacana. Vamos brincar da seguinte forma, nós fizemos uma situação ontem lá no encerramento, ontem, esse episódio está passando já alguns dias para frente, mas assim, no dia de ontem, nós tivemos uma situação na empresa e eu pedi para a Júlia fazer um levantamento de todos os nomes e foram 34, Júlia? 33 nomes. Você imagina que tudo bem, que ali tem marido e mulher, então é uma família, então eu não tenho 33 famílias ali, sob nossa responsabilidade, mas nós temos um grande número de famílias. Quando a gente faz a confraternização, né, você viu, e ainda faltou, teve alguns que não puderam ir, mas tu imagina, cara, tu vê aquela criançada correndo ali, é o pai e a mãe trabalham na Temperal, e aí, mano? E só não cortando, mas para você que está em casa, temos esse episódio da confraternização da Temperal também no nosso canal. Então, para você que quer confirmar e dar uma olhada em todas essas situações que nós estamos fazendo, nós estamos começando a criar o hábito de registrar todo esse momento para ter prova concreta do que nós estamos falando. E isso é que é bacana. Então tem tanto o esposo, tem que na questão ali, funcionário da esposa, dos filhos, de toda a troca de ideia, mas tem algo muito mais importante, que é a emoção dos proprietários da Temperal ao se relacionar com todos esses funcionários. Isso é marcante. Isso é único, porque realmente conta muito a respeito da essência da Temperal. E hoje nós estamos tendo o privilégio de demarcar cada um desses territórios, tá ok? Na trajetória que está sendo contada, pontuar cada um dos momentos para saber também da onde vem a construção do como vocês acreditam para a visão da Temperal. Isso é que é bacana. Estamos deixando registrado isso para você que está em casa, tá ok?
E isso é bacana de pontuar, mano. Nós estamos realmente pontuando para você hoje entender a linha de raciocínio, porque depois nós vamos ter uma troca de ideia para mostrar em que ponto que está e aonde eles sonham em chegar, em alcançar. E aí vocês vão ver que faz todo o sentido com a base que veio sendo construída lá de trás. Minha mãe sempre falava algo que não dá para construir nada sólido, né, firme, em cima de areia fofa, mano. Então, realmente, essa base tem sido construída em cima de algo sólido, em cima de uma rocha ali. Então, está sendo estruturado ao longo de anos. Não é simplesmente uma empresa que chegou agora no mercado e, vamos somente fazer acontecer porque alguém injetou um valor aqui e só vamos brincar para ver se tudo vai dar certo. E não. Tem realmente uma profundidade em toda a linha de raciocínio, em toda a linha de pensamento, em toda a estruturação, inclusive do que está agora e daqui para frente. Isso é muito bacana. Podemos, nesse exato momento, ter um intervalo para você tomar uma água, porque acredito que você também está gostando da história. Concorda? Vamos para o intervalo, mais um intervalo para vocês e já voltamos com a conclusão de toda essa caminhada temperal. Valeu, rapaziada. Até daqui a pouquinho. Boa para você, espero que você tenha gostado. Esse momento está sendo um momento único, épico, e eu vou falar para você que está sendo muito marcante. Voltamos dos comerciais e eu espero que você esteja realmente curtindo, porque do lado de cá nós estamos. Está curtindo, Sérgio? Bastante. Está curtindo, Elaine? Tô bastante. E, temos uma galera aqui por trás das câmeras. Vocês estão curtindo? Tá tudo de boa? Tá, Kelvin Carlos, Matheus Alves, Kelvin Alves, Júlia, a Moranguinho da Parada. Júlia Alves também. Júlia Alves também, mano. O Alves já também não? Não? O que é isso, mano? Tá demorando, meu brother. Passar pro lado de cá, mano. Boa pra você, então, dando uma contextualizada, nós vamos agora entender um pouquinho mais o porquê da importância de se ter uma temperal física, mano. Uma vez que vocês já começaram a rentabilizar aí, até esse ponto da história, já começou a rentabilizar com uma temperal totalmente de forma home office. Perfeito? Então conta pra gente, vocês vão poder ouvir na íntegra. Espero que vocês também tenham a oportunidade de deixar registrado pra gente algumas perguntas, porque esse nosso programa vai ficar salvo. Deixa algumas perguntas que de tempo em tempo nós vamos voltar lá para responder algumas e também explicar da melhor forma possível. Conta pra gente aí o porquê dessa necessidade, onde vocês viram a necessidade de ter essa temperal agora de forma física, uma vez que vocês já tinham explicado que estava começando a rentabilizar de forma bacana com ela no home. Aí eu acho que eu terminei ali antes do intervalo falando que eu voltei para a fábrica fisicamente lá, trabalhar lá dentro, e a Elaine ficou dentro da nossa casa. Era uma casa alugada em frente à fábrica, no escritório, né? E até a importância das pessoas que ajudavam a gente nesse momento, né? Perfeito. Aí o que aconteceu? Começou a melhorar as vendas, começou a surgir, porque daí eu conseguia sair com o caminhão, visitava mais cliente e tal, e começava a cair mais as chamadas lá para a Elaine, e ela já caiu na rede peixe, ela já abraçava, já não perdia cliente, não perdia atendimento. E aí a gente foi trabalhando, começou a clarear, começou a melhorar. A gente conseguiu resolver muitas questões ali que envolviam o financeiro. E aí começou a surgir aquela ideia, que eu acho que todo mundo tem, né? Pô, a gente precisa dar uma casa própria, né? E aí a gente partiu atrás do Minha Casa Minha Vida. Estamos pagando até hoje, tá? Tem parcela para pagar até hoje. E compramos nossa primeira casa lá em São José dos Campos.
Essa casa não era tão perto ali da fábrica, né? E a gente se mudou, foi para lá e montamos o escritório lá, num dos quartos da casa. Aí eu ainda ficava muito vinculado aqui na fábrica, a Elaine em casa. Aí foi melhorando, começou a melhorar. A gente conseguiu comprar uma chácarazinha em Caçapava, cidade do lado. E aí, pô, legal, pô, até esses dias atrás a gente tava morando de favor, né? De repente a gente tá, pô, morando na casa própria, tudo bem, que pagar pro resto da vida, e conseguimos comprar a chácara do mesmo jeito, pagar pro resto da vida. E por que a gente comprou a chácara? Porque surgiu a ideia que começou a ficar assim, cara, a gente não pode estacionar nisso daqui. Tá legal, nós estamos fazendo representação, tal, mas não podemos estacionar aqui. E aí você começa a trombar com os limites da empresa que você representa. Imagina que você representa uma empresa de camiseta e começa a se dar bem nas vendas, está vendendo bem camiseta, só que ela tem uma capacidade de produzir, de atender. E chega numa hora que você pode vender 500 camisetas, a fábrica consegue produzir 450, não tem mais o que fazer, entendeu? E a gente estava meio que chegando nesse patamar, não que a gente vendesse horrores, mas a gente estava começando a enxergar que além da representação a gente precisava abrir uma outra torneira ali para encher o balde. E surgiu a ideia, através de um cliente, de fazer um curso lá pro lado de Santa Catarina. Eu deixei Elaine, fui lá, fiquei lá 15 dias fazendo curso, para montar um outro negócio meio que próximo da nossa área, mas era um outro negócio. E esse negócio precisava de espaço. Um espaço, tipo uma oficina, e a gente foi e conseguiu achar essa chácara lá, uma grande oportunidade. Pô, lá no meio do mato, não vamos encher o saco de ninguém. E lá tem espaço e é 1 metro quadrado barato. Ou seja, tinha sido meio que picado pelo bichinho ali do empreendedorismo. Sim. E aí a gente mudou para a chácara, alugou a nossa casa e mudou para a chácara, que era em Caçapava, dela para... Só que eu tive que sair, já não podia mais trabalhar internamente na fábrica, porque daí ficava muito cansativo e tal. E como que eu ia tocar um outro projeto com a Elaine se eu estava trabalhando na fábrica? Então aí ficou eu e a Elaine dentro da chácara, fazendo todo o atendimento. De vez em quando eu pegava o carro e ia visitar alguns clientes, mas trabalhando para montar esse projeto. Cara, mudou tudo. Só que um dos caras que eu havia conhecido em Santa Catarina morava em Praia Grande. Sim. E ele foi para Santa Catarina fazer o curso com a mesma ideia que eu estava de fazer lá em Caçapava. E a gente manteve contato. Viemos 2 ou 3 vezes visitá-los em Praia Grande, ficamos hospedados na casa deles, né, dele, da esposa, enfim. E o projeto dele estava muito mais adiantado do que o nosso, porque ele tinha parado toda a parte profissional dele para investir nesse projeto. E eu e a Elaine não podíamos parar, nós estávamos trabalhando e, na medida do possível, íamos ali nos preparando. Então, como o dele foi muito mais acelerado, ele identificou as falhas do projeto muito antes de nós. E aí tem uma coisa muito interessante. Olha, pega o código, é o código que fala, né? É o código. O código. Cara, se você puder aprender no primeiro erro seu, beleza, tu vai apanhar pouco. Se tu puder aprender no primeiro erro do outro ou no 10º erro do outro, melhor ainda, cara. Agora o problema é quando tu não aprende nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, e tu tá levando no lombo. Aí é pedir para sofrer. Mas quando ele começou a ter problemas, na terceira vez que nós íamos visitá-lo, ele tava desanimado. Eu falei, pô, por que desanimou? Ele, cara, para pensar, tem essa dificuldade logística. Quando eu trago, chega aqui, falta isso. Só que não vem só uma, tem que comprar mais 30 e tal. Aí eu ponho 30 aqui dentro, invisto, o próximo cliente não quer daquela cor, quer de outra cor. Eu tenho que, pô, cara, chega uma hora que não dá, cara. Tem que ter muito dinheiro para isso aqui começar a virar. Aí eu olhei para aquilo e falei, opa. Só que nesse momento eu já estava ali picado pelo mosquitinho da Praia Grande. Perfeito. E olha que eu vinha direto aqui com o caminhão trazer vidro, né? Falei pra Elaine. Não tinha nenhum familiar por aqui? Até tinha. Tem um primo meu que inclusive mora até hoje ali no Solemar. Ele morava em São Paulo, dono de oficina mecânica, e resolveu parar tudo lá, vender oficina, tudo, e veio pra Praia Grande. Empreender também. Ele veio, montou, ele comprou um apartamento,
E a ideia dele é assim, pô, vou morar na praia, não vou entrar naquela mesma neura de São Paulo. Sim. Então ele não quis empreender, ele não quis montar oficina, nada, ele preferiu trabalhar para os outros. Perfeito. Então, tá, CLTzinho ali, tem o apartamentinho dele, ganha um dinheirinho, chegou final de semana, praia, tal, tá sossegado. Ele fez uma escolha, porque ele trabalhava num ritmo frenético lá em São Paulo, ele escolheu o litoral para poder ter um pouco mais de paz. E tá até hoje. Ele veio muito antes de mim, Delaney, muito antes. Tanto que, quando esse nosso amigo começou a desanimar do projeto dele, falei para ele, eita, estamos fora do projeto. A gente já tinha comprado algumas ferramentas, tudo. Estamos fora do projeto. Porque o problema que ele está tendo aqui, nós vamos ter lá também. Então, peraí. Só que tinha, cara, um incômodo, porque, olha só o contexto. Nós éramos representantes comerciais, nós estávamos presos à capacidade de produção daquela fábrica e aos produtos que ela se propunha a vender. Só que nós tínhamos diversas solicitações de demais produtos e os caras não vendiam, então eu não podia atender outro, porque eu estaria atendendo o concorrente dele, que tinha um estoque mais completo, por exemplo. Então a gente ficava muito amarrado às regras deles. E a gente não queria quebrar aquilo. Falei, pô, a única solução... e tinha um outro cenário também. A concorrência começou a aumentar, os preços começaram a baixar, e para essa fábrica que a gente representava, pô, pagar a tua comissão não tá valendo a pena. Porque eu tô perdendo venda ali naquele vidraceiro, naquele cliente ali, pro meu concorrente. Só que se eu tirar vocês da jogada e eu atender direto, o que eu pagaria para vocês, eu dou de desconto logo, consigo brigar. E a gente enxergando isso, acontecendo com um, com dois, pô, vai chegar a hora que as fábricas, inclusive a que a gente representa, vai varrer os representantes do mapa e vão atender direto. Hoje, isso não aconteceu desta forma, mas hoje a gente vê o cenário lá onde a gente estava, lá no Vale do Paraíba, que se nós estivéssemos lá ainda amarrados naquele processo, nós já estaríamos fora do mercado há muito tempo. Então eu falava para ele, nós precisamos montar um negócio físico. E aí foi a ideia desse projeto, de trabalhar com PVC e tal, que não deu certo. Que a lição do cara aqui na Praia Grande tirou a gente do rumo. A gente tinha comprado ferramenta. O destino da chácara. Nós íamos montar uma oficina para trabalhar com PVC dentro da chácara e lá no escritório lá da casa da chácara, a Elaine vendendo. Eu trabalhando na oficina aqui com PVC. Isso. Não deu certo, mas nós ainda temos o problema de que nós estamos encolhendo, nós estamos perdendo clientes para novos concorrentes que nós não conseguimos bater. Mas essa clareza de informação, vocês conversavam no dia a dia assim mesmo, cara? Isso é bacana. A gente conversava, a gente trocava ideia. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, olha o cenário, isso aqui vai piorar e tal. E aquele incômodo. Ele, assim, incomodado, ele que sempre teve essa ousadia. Eu nem durmo. Cara, eu nem durmo. Aqui fica um ponto-chave para você que está em casa, que é empreendedor, que quer entrar na área, que realmente o empreendedor ele é incomodado, inconformado com a situação que ele se encontra. Quando a gente escuta algumas pessoas falando isso, e de contrapartida a gente tem outras que querem viver o lado empreendedor, mas se acomodado, e realmente uma coisa não conversa com a outra, realmente o empreendedorismo talvez não seja a tua praia. Seria teoricamente isso, né? Cara, eu acho assim, essa troca de ideia é muito importante, né? Então, de vez em quando, sempre que eu posso, cara, eu vou visitar um fornecedor, vou visitar um amigo que, se ele tivesse aqui, ele seria meu concorrente, mas ele tá lá longe, então nós somos parceiros, nós estamos trocando ideia. Pô, você faz isso aqui, não faz? Pô, lá eu faço, é bom, dá resultado. Você compra isso aqui de quem? Sabe, é uma troca de ideia, isso é muito importante, cara. Difícil você realizar isso dentro do quintal ali, porque, queira ou não, cara, o cara é teu concorrente. Então, assim, eu não tenho nada contra, não quero o mal dele, tudo bem, só que nós estamos disputando. Ah, mas o sol nasceu para todos. Sim, o sol nasceu para todos, mas você está disputando com o cara aquela venda, aquele cliente. Você pode ter respeito, você pode ter ali até um determinado carinho pelo cara, mas não tem como você fazer ali, vamos trocar ideia. Não tem, cara. Não tem. A troca de ideia, ela vai até a hora que você está vendendo por 10 e você perde um cliente, porque aquele cara que é o teu amigo, teu troca de ideia, está vendendo por 9,50. Faz sentido, né? Aí é difícil, por isso que é difícil você ter amigo, concorrente. No mesmo ambiente, quando o cara é teu concorrente.
É diferente quando o cara faz a mesma coisa que você, mas a área de atuação dele tá distante. Aí, meu, ali é uma bíblia de informação para tu trocar com o cara ali. O que tá dando certo, o que você fez, que produto, o que você representa, de quem você compra isso, como é que você faz aquilo. Pô, qualquer passeio que eu dou, eu volto com 2, 3 ideias novas. E esse exercício, então, já vem desde a época que tu exercitava isso com a Elaine. Sim. Cara, isso é bacana, mano. Sim. E aí, dali vem essa questão de, poxa, a chácara não foi um divisor de águas aqui na ideia que nós queríamos e Praia Grande talvez seja uma possibilidade. Aí começa essa troca. Na verdade era assim, a gente sempre, desde que começou a trabalhar na Temper, a gente sempre atendeu o litoral. Sempre litoral. Sempre. Teve a época que ia até Angra dos Reis, o máximo que a gente chegou foi até Praia Grande. Eu Malemar conhecia Mongaguá até então. Eu nunca tinha vindo Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, jamais. Conhecia até Praia Grande. E nós precisávamos escolher uma região. Então, nesse contexto de que não ia dar certo trabalhar com PVC, cara, nós precisamos montar uma distribuidora. Exatamente o que a gente faz, só que físico. Meu pai estava em São Sebastião e alguns clientes de São Sebastião ligavam: quando é que o caminhão vai vir? Puto, o caminhão acabou de sair. Precisava de 2 boxes, caramba, quando que volta? Volta só na sexta-feira ou só semana que vem. E o cara precisava de 2 boxes. Virei pra Elaine e falei assim: Elaine, a casa do meu pai é grande. Meu pai ainda, saúde ainda. Sim. Descemos lá no final de semana. Pai, sabe esse quarto aqui que tá vazio? Se eu mandar um pedreiro quebrar a parede aqui, abrir uma porta para lá e eu encher de vidro e kit de box aqui, e eu ensinar o senhor como é que, o que é porta, o que é fixo, medida e tal, e eu mandar uns clientes aqui na porta, bater palma aqui no portão do senhor entrega o material pro cara? Entrega. Pai, entrego. O que nós começamos a fazer? Botei a minha expedição. Fechava no mês, sobrou esse dinheiro aqui, pagou conta, a gente comprava 8 peças de box e 3 kits, 4 kits. Mandava para São Sebastião, punha no quartinho lá na casa do meu pai. Outro mês sobrou mais um dinheirinho, mandava mais, e aqueles que estavam lá ia vendendo, vendeu, a gente pegava aquele dinheiro da venda, já repunha e fomos indo. Então ali começou o embrião da Temperal física, porque ali era físico, era nosso aquele vidro. A gente comprava da Tempera, apostando que um vidraceiro de São Sebastião ia precisar. Era nosso, aquele kit, aquele vidro. Até então, tudo que a gente vendia não era nosso. Você me pediu, eu peço para a fábrica te entrega, tá tudo certo. Nesse momento, a gente partiu para comprar o produto, apostar na necessidade do cliente, e quando ele tivesse a necessidade, a gente estava pronto para atender. E começou assim. Então, quando surgiu a ideia de vamos montar uma loja em algum lugar, é óbvio que teria que ser o litoral, porque era onde estavam os clientes que a gente conhecia. Sem tirar o pé de casa, eu e ela fizemos uma análise de cidade por cidade. Tal cidade, muito isolada, tem pouca demanda. A demanda era grande, mas, não era tanto assim. Tá muito perto de fulano consegue atender muito bem lá, nós vamos ter muita dificuldade. Pai, vai vindo. Desde lá de Paraty, chegou em Santos. Cara, é Santos, é a capital da Baixada, entendeu? É Santos. Então, Santos vai ser o primeiro lugar que nós vamos investigar em loco. Eu já vinha fazer entrega em Santos, mas aí nós pegamos o carro. E viemos. E viemos fazer um passeio em Santos. Teve vezes que a Elaine vinha comigo no final de semana, só que no final de semana você não enxerga muita coisa, e teve vezes de eu vir sozinho durante a semana. Saí de madrugada, porque ela estava lá atendendo. Saí lá de madrugada, vinha. Aí eu ia ver, eu olhava, já tinha internet, eu olhava, aluga-se galpão, eu ia questionar o cara quanto que é. Aí eu ia lá ver se tinha lugar para estacionar, era perto de que avenida, como é que era o fluxo, criminalidade, qual que era o visual dos camaradas que passavam ali na frente, entendeu? E Santos, embora no primeiro momento fosse bom, a gente chegou à conclusão que tinha um custo operacional muito caro para nós naquele momento, uma dificuldade de fluxo, de trânsito, de estacionamento, de vaga, que dificultaria o fluxo de clientes ali, difícil. Além de cliente, a gente precisava de que os caminhões entregassem os materiais. Então tinha muita dificuldade. O galpão que nos atendia por localização e por estrutura era muito caro. O que nos atendia no preço era muito ruim, a logística, o espaço, a localização. Tiramos Santos da cabeça. São Vicente,
não serve porque tem os mesmos problemas de Santos e ainda piora um pouco a situação de segurança, de número de clientes e tal. Cogitou. Então foi de Santos Pulamos. Chegamos a, Cubatão vai ficar muito isolado lá e tal. Aí chegamos na Praia Grande. Aí na Praia Grande, nesse momento da Praia Grande, nós tínhamos 2 irmãos, amigos nossos, que trabalharam junto com a gente e que estavam infelizes por algum motivo. E eu já estava querendo vir embora, cheguei pro irmão e falei, pô, topa sonhar comigo? Eu tô querendo montar um negócio na Praia Grande. Eu te juro, ele falou, hoje ele tem a distribuidora dele lá em São José dos Campos. Ele virou para mim e falou assim, ó, eu gosto demais da minha mãe, eu não fico longe da minha mãe. Eu topo, por 1 ano. Vou lá e te ajudo. Só que quando der 1 ano eu venho embora, não adianta você insistir, eu venho embora. E quando eu venho embora, naquilo que você puder, você vai me ajudar a replicar o processo aqui. Eu vou te ajudar lá a montar a tua distribuidora, depois eu vou vir embora, tu vai me ajudar a montar aqui. Eu falei, cara, se eu estiver lá batalhando a minha, como é que eu fisicamente vou vir te ajudar? Ele falou, não, tu não vai vir me ajudar aqui. Tu vai me ajudar porque esse 1 ano que a gente estiver adquirindo experiência, abrindo fornecedor, tu vai abrir as portas para mim quando eu for montar a minha. Falei, combinado. Combinado não sai caro. A irmã dele, vendo esse processo, também tá um pouco infeliz, falou, pô, mas se o Sérgio vai descer, ela vai ficar sozinha? Vai. Ela, pô, aí vem trabalhar com a Elaine. Então ela trabalhando com a Elaine, lembrando, a gente não tinha uma empresa, tinha só um nome e um logotipo. Sim. Trabalhava dentro de casa. Ela veio trabalhar com a Elaine lá em Caçapava e o irmão dela veio comigo para Praia Grande. Aí nós começamos, já estava definido, é Praia Grande, vamos achar um lugar. Começamos a procurar, e muito caro, muito mal localizado, muito grande, muito ruim, não tem vaga para estacionar, e fomos parar lá no Imperador. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já encaminhou, isso é bacana. Parar lá no Imperador, nós paramos. Aí nós encontramos esse camarada que também estava no projeto lá do PVC e já tinha desistido. Ele falou, pô, tem uma amiga corretora, ele morava no Flórida, eu tenho uma amiga corretora, vamos dar um pulo ali no Imperador, vou conversar com ela. Chegamos lá, ela falou, vocês estão procurando um salãozinho, um negócio. Eu falei, não pode ser muito pequenininho, mas também não pode ser grande, que é muito caro. Ele falou, vamos ali na porta, saímos na portinha, isso lá no Imperador. Tá vendo aquela esquina lá que é negócio de tinta lá, ó? O cara saiu de lá, eu acho que o dono ali vai alugar. Aí ela já catou o telefone, fulano de tal, já entregaram o ponto aí mesmo? Já, o senhor vai alugar? Quanto que o senhor quer? Qual que é o calção aí, ou qual que é a garantia? Tá, e já tá disponível, posso levar uns meninos aí agora para ver? Pode. A gente foi até lá, abriu, é aqui. É sobre isso. Aí lembra que eu te falei dos boxes lá do meu pai? O que a gente tinha para abrir uma loja física, além de força de vontade e coragem? Nós tínhamos lá umas 60 peças de boxe, que durante esses meses a gente tinha conseguido comprar, e lá uns 30 kits. Era o que a gente tinha, não tinha um tubo de silicone, não tinha uma roldana. Só que com uma vantagem, não devia nada para não devia, aquilo ali estava pago. Nós tínhamos uma Montana, que eu já usava como carro pessoal, mas também como carro de atender emergência. Mesmo estando na representação, dava um BO com o cliente e era necessário atender ele, eu ia lá na fábrica, metia não dá para o caminhão descer, só vai descer tal dia. Metia a porta do cara ali, o vidrinho do cara na Montana e zarpava. A gente tinha essa Montana, tinha esse amigo nosso que topou o sonho de se dedicar por 1 ano ali, e tinha esses boxes. A gente alugou o salão do cara. Show. Aí a fábrica que a gente representava me emprestou o caminhãozinho, uns 709 lá, alguma coisa assim. Um caminhãozinho Mercedinho, já melhorado daquele que eu trabalhava. A gente pegou o caminhão lá, encheu o tanque, foi lá em São Sebastião, carregou os boxes e veio para Praia Grande aqui pela mais uma vez, Elaine e Sérgio fica distante. Só que nesse momento a Elaine veio, começamos a montar a loja, a Elaine foi embora, porque ela precisava trabalhar em Caçapava. E assim ficou, cara, nós viemos para cá, nós nos mudamos, eu e o Matheus viemos, alugamos um apartamentinho pequenininho, dividiu o apartamentinho, quase em cima da loja. Quase em cima em frente assim. Aí a gente começou a montar. Só tinha aqueles boxes, tinha mais nada. A Elaine voltou para Caçapava e a gente, para fazer entrega, para ir visitar cliente, era aquela Montana. O primeiro cliente nosso, cara, também não vou citar nome de ninguém.
É um cliente que tinha ali perto uma serralheria. O pai dele, na época, estava vivo, tinha serralheria. Ele foi o nosso primeiro, tipo assim, a primeira venda. Primeira venda, foi Até ele. hoje tá junto. Não, porque o pai dele faleceu, eles mudaram de ramo, eles fecharam a serralheria, abriram uma outra empresa, uma outra coisa. Mas tá lá, gente fina, ele sabe que ele, o irmão dele, a esposa dele. Já se identificou com isso aí que tá assistindo. Estão lá, vira e mexe, passo lá e tal, legal. Acho que agora até venderam já essa empresa, se eu não me engano. Mas o irmão dele eu vi esses dias ainda ali perto. E foi o nosso primeiro cliente. Eu lembro que ele falou assim: cara, você é louco. Foi por quê? Ô, cara, você veio vender vidro numa cidade que tem uma têmpera antiga, tradicional, tem uma fortíssima, que inclusive é uma baita numa distribuidora de alumínio, e tá abrindo uma terceira aqui do teu lado, aqui, ó. Que o cara era distribuidor de alumínio e agora tá entrando no vidro. Você é doido? Aí, porque eu contei pra ele que eu tive que escolher alguma cidade do litoral. Ele falou, cara, só tem uma cidade do litoral que tem têmpera, que é Praia Grande. E tem três. Todas as outras tu não ia ter essa concorrência. Por que tu vai abrir aqui? Eu lembro até hoje da frase que acho que foi Deus que colocou na minha mente naquele momento. Falei para ele assim: aonde os reis jantam, a migalha sobre a mesa. Aí ele, porra, migalha, tu veio comer migalha? Aí eu falei para ele, cara, olha isso aqui. Eu só tenho aquilo ali, ó. Eu não tenho mais nada. Qualquer outra coisa que tu me pedir, eu vou ligar lá na fábrica que a minha esposa representa, que eu represento. Eles vão trazer aqui para mim te atender. Eu só tenho isso. Cara, se eu for querer brigar com os reis lá em cima da mesa, quem sou eu, cara? Minha realidade, meu contexto aqui é esse, cara. E tem mais, eu não vim aqui brigar com esse cara não, mano. Eu vim aqui fazer o meu. Aí ele, depois outro. E Elaine lá longe. Passaram-se nessa brincadeira aí 10 meses, chegamos ao final do ano. Aí a coisa virou, tinha dificuldade, a mil, mas estava virando. Liguei para Elaine. E aí? Toda vez que eu ligava, ela, pelo amor de Deus, me leva embora, eu não aguento mais. Eu não quero. Eu falei, calma, mano, calma. Aí nesse final de ano eu liguei para ela, falei, ó, seguinte, daqui para frente já era. Daqui para frente vai. Porque a gente vai trazer você para cá, vai somar a representação que você está fazendo, porque até então eu já não estava mais podendo fazer, mas o que eu estou fazendo aqui com o Matheus, eu falei até nome, eu falei que eu não ia citar. Se a irmã dele, se a fulana quiser, eu não cito o nome, para não dizer, pô, esqueci fulano. Exato. Tá? Então, se a irmã dele também quiser vir, ela vem. Aí eu alugo uma casa para nós dois, fico o apartamentinho para os dois aqui, depois se eles quiserem trazer a mãe deles, não importa. Daqui para frente nós vamos seguir. Ou seja, definiu a cidade, definiu o local, o nicho, definiu realmente agora juntar de novo a vontade ali com realmente a ideia do casamento, que é trazer o Sérgio junto com a esposa, e agora só tem um sonho pela frente, que é trabalhar e fazer realmente acontecer. Eu acredito que nesta fase foi onde eu conheci a Temperal. Nós não nos conhecíamos bem no começo, pessoalmente, mas eu conheci a Temperal nesse processo por conta do meu irmão. O meu irmão já comprava. Cara, o Gilmar, não sei, porque a gente mudou de sistema em 2014, 15, acho que foi 14 ou 15. Então a empresa já tinha ali seus 3 anos e meio, mais ou menos, quando a gente mudou de sistema. E aí, hoje, a ordem de cadastro do sistema é o que foi cadastrado quando mudou o sistema. Mas o Gilmar, cara, é antigo, hein? O Gilmar, ele... Quase que um dos pioneiros ali. É igual o Estevam, por exemplo. Pô, Estevam das antigas. Sim. Tem muitos, cara. Tem uns camaradas, tem muitos. Por isso que eu não gosto de citar nome. Você vê que eu já falei 2. Por quê? Porque agora eu vou esquecer de 30. Não é esquecer, cara, mas... para não ser injusto com ninguém. Tem muita gente que até hoje tá com a gente e conheceu isso aí, cara. Então, mas quando eu cheguei, eu lembro que vocês estavam começando a posicionar já as vitrines. Lá da primeira loja. Da primeira loja. Eu acho, cara, que então quando você chegou, a gente estava já saindo da esquininha e vindo para a antiga loja de parafusos. Não, o da esquina mesmo, não da esquina mesmo. Você conheceu a gente numa esquininha... Ou não. Porque a gente tinha vitrine nas duas, Então, uma que dava pra, inclusive, estacionar o carro de lado, assim. É na rampa que você caiu. Cara,
Sei lá, mas minha memória é boa, mas nem Então, tanto. mas por que eu falo isso? Por conta por mais que já tivesse algumas pessoas, alguns representantes no mercado, tu veio com uma ideia, com um propósito e conseguiu lograr êxito. Cara, assim, a gente deve isso a muitas pessoas que nos ajudaram. E veja bem, quando eu digo pessoas que nos ajudaram, eu não estou falando só de quem ajudou literalmente, até quem atrapalhou acaba ajudando, né? Faz você mudar planos e tal. Às vezes o cara não te ajudou diretamente, mas fez você mudar uma ideia, mudar um plano. A gente deve isso lá atrás. Lembra que eu falei que vinha a voz, vinha a inspiração, vai fazer um plano de saúde, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esse incômodo de vir para Praia Grande também surgiu do mesmo jeito. Tanto que eu fui para Santa Catarina fazer um curso para montar outra coisa. Depois deu errado. Então, assim, acima de tudo, tá esta voz que fala contigo. Entendeu? A gente fala muito assim, vagamente. Pô, vai com Deus, fica com Deus, tal. E eu respeito, por exemplo, quem tem uma outra religião, eu respeito, mas eu tenho um entendimento que, independente do nome que você der, cara, tem uma força que está acima de tudo isso. E ela está sempre dando sinais ali. Você vai ouvir ou não aquele eco, aquele som que está vindo pro teu ouvido, pro teu coração. Então, cara, se você pegar ali, a gente teve vários contratempos, tivemos problemas de doença, tivemos problemas de depressão, tivemos problemas de intrigas ali, brigas, rompimentos nos lugares que a gente trabalhava, inclusive já antes eu brigava muito com meu irmão e meu pai. Tudo isso poderia ter nos levado para um caminho ruim. Inclusive, em algumas vezes nós passamos maus bocados. Teve um final de semana que a gente quase passou fome. Tudo bem que foi um final de semana, mas nós caímos na real que nós não tinha R$1 para nada. Mas aí pegou esse aprendizado e vai traduzindo. E vai traduzindo. Então, muita gente nos ajudou, muitas pessoas Deus colocou no nosso caminho, seja para que tivessem nos dado uma palavra ou para que nos tivessem literalmente ajudado, como esses que vieram trabalhar com a gente, tudo. Cara, tudo aconteceu. E a gente se colocou ali e dali começou a melhorar, começou a aumentar. Daí a gente foi para o ponto que era maior. Aí pegamos uma lateralzinha para ajudar e chegou um momento que tinha muito cliente que reclamava, vocês estão muito longe. Vocês estão muito longe. Tipo, o cara que tava lá no Boqueirão, ou o cara de São Vicente. Posso confessar que eu fui um desses. Vocês estão muito longe. De Cubatão na época. E aí, cara, de repente, nesse meio tempo já tinha entrado o Emanuel com a gente. O Emanuel é um cara fuçado, mano, demais. E o Emanuel começava assim, os caras tá reclamando, nós estamos muito longe, não dá pra gente ir mais pra lá. Aí nós começamos a procurar pra encurtar a história, achamos aquele galpão onde a gente tá hoje, ali na Tupiri. E no primeiro momento, cara, eu lembro que o Emanuel foi pra lá pra montar uns alarmes, sei lá, não lembro o que era, pra preparar o ambiente. Cara, abri a porta, eu falava, Emanuel, uau. Eu falava, mano, não vou ter mercadoria pra pôr aqui dentro, vai ficar fazendo eco aí e tal. E assim, cara, a gente começou a trabalhar, as pessoas começaram a somar, começaram a vir pessoas, né? Hoje a gente tá falando aí de mais de 30 famílias, né, que estão vinculadas diretamente ao Temperal, seja aqui em Peruíbe, seja em Praia Grande. E muitos clientes novos surgiram, muitos amigos, clientes antigos se tornaram amigos e enfim, cara, os fornecedores muito importantes, tem uns assim que a gente tem um carinho enorme, começaram, tipo, alguns se tornaram amigos pessoais de verdade, coisa que já não é mais papo comercial, cara, é amizade de verdade, e tem hora que não dá para fazer negócio com o cara, não dá não, meu brother, vou comprar ali, não dá e tal, mas e toda essa história, cara, ela se resume sempre em pessoas. Sempre em pessoas. Não é o ponto, não é o box, não é o caminhão, não é... Cara, ela se resume em pessoas. Então, acho que a gente estava falando, que nem sei se a gente estava gravando, a gente estava falando de dar uma dica, né? O que a gente acha que é uma direção. Exato. Tava gravando? Não lembro. Não tava gravando. Mas antes disso aí, segura essa dica dessa troca, do direcionamento e tudo mais. Mas antes disso, eu gostaria só de deixar algo frisado, que é o seguinte. Quando você fala que veio para Praia Grande, não tem como não perceber que já tinha uma cultura muito
muito intrínseca ali na Temperal dessa questão do familiar. Porque eu lembro que uma das coisas que a gente notava quando a gente estava em Cubatão, e principalmente que mandava mercadoria para meu irmão, que às vezes eu recebia lá, ou quando chegava na porta da Temperal, era muito leve o ambiente, cara. Isso era muito doido, porque os meninos que estavam lá, que eu lembro que tinha muita juventude, isso chamava a atenção, eles eram muito de troca de ideia, dessa parada de parceria, de brincadeira, e tipo assim, era tudo muito leve, só que tudo muito responsável. Era proposital, então, esse ambiente, vocês construíram, já vieram com essa ideia de precisamos que seja algo leve, familiar e responsável? Eu acho que isso a gente já fazia antes. A gente trabalhava antes da Temperal Representação, quando a gente trabalhava na Tempera, a gente já atendia o cliente dessa forma, a gente pensava dessa forma. A gente tentou replicar, né? Cara, se eu começar a andar muito contigo, eu vou pegar alguns jeitos seu e vice-versa, né? Então é isso, você vai pegar. Então, a gente já tinha essa forma de trabalhar e de atender. E o pessoal vai pegando, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo que pega, não é todo mundo que tem ali aquele preparo. Cara, mas assim, você pode ver que a maioria vai pegando, vai sincronizando. Então, é um reflexo daquilo que a gente já fazia lá atrás. Não que todo mundo copiou a gente. Quando eu falo que existe uma cultura dentro da Temperal, e se você está dentro da cultura, você está dentro do barco, se você não concorda com a cultura, você está no barco errado, é isso. A gente tem esse jeito de trabalhar desde lá de trás. Então hoje você não vê, por exemplo, a Elaine no balcão vendendo, você não vê o Sérgio vendendo no balcão, você não vê, a gente não tem a cultura da visita externa ao cliente, a gente não tem essa cultura, cara. Qual que é o propósito da gente? A hora que você estiver aqui, nós vamos fazer de tudo para te atender da melhor forma possível, te entregar exatamente o que você precisa, no tempo que você precisa, tudo aquilo que a gente puder. E se eu não puder completar esse atendimento hoje, cara, isso vai servir de lição para a gente melhorar algo para te atender amanhã. O cara que entra hoje, né, funcionário novo, ele começa a olhar para o lado, ele mal vê o Sérgio Elaine, por exemplo, se for na Praia Grande, a gente está ficando muito peruíbe, mas ele começa a ver os camaradas aqui. Pô, esse cara que tá 2 anos aqui, 3 anos aqui, 4 anos, todo mundo pensando e trabalhando com a mesma cultura. O cara pega, se ele não se enquadrar, ele acaba ele mesmo pulando fora do barco. E nesse corte eu preciso falar para você algo que era o que você ia falar, que era em termos de... exatamente nesse ponto que você vê, então, o teu lado mais bem sucedido. Que é nessa cultura, quando você consegue identificar um empreendimento de sucesso, é exatamente nessa cultura, é exatamente nesse replicar e tudo mais. O começo da nossa conversa lá atrás foi esse, né? Acho que não estava gravando. Tudo é sobre pessoas. O teu cliente, o teu funcionário, o teu sócio, o teu fornecedor, todo mundo, apesar de CNPJ, todo mundo, tudo é sobre pessoas. Se você não compreende isso e não consegue lidar com isso, cara, é muito difícil você realmente prosperar em algo. Então, por exemplo, você é dono de uma vidraçaria, tá dando tudo certo, está crescendo, tá ganhando dinheiro. Se o camarada que tá ali, ralando, rebitando e tal, e ele não tiver uma remuneração adequada, compatível, cara, não vai. E não estou falando só de dinheiro, é o respeito com que você trata o funcionário, é a forma que você prepara o ambiente para ele. A gente está falando de computadores, né? Cara, um monte de computador lá com problema. O funcionário começava a ficar nervoso, vendedor ou da expedição. Pô, essa máquina para toda hora, isso aqui. Cara, não é fazer graça botar computador novo, é dar para aquele cara ferramenta de trabalho. Pô, essa cadeira tá quebrada, vamos dar uma cadeira nova, né? Então não adianta eu olhar para a empresa e o comércio pensando só no que ela vai me dar de dinheiro no final do mês. Se você não pensar nesse contexto todo, né, de um conforto, de uma condição de trabalho, um ferramental, não vai, nenhuma empresa vai. A empresa ela é feita de pessoas.
Se você não tiver um bom relacionamento de honestidade, de transparência com o teu fornecedor, não vai. Se você não tiver a confiança do teu cliente, não vai, cara. Então não tem um grande segredo, uma grande receita. O que tem é tudo sobre pessoas. Isso é tão bacana, porque inclusive algo que nós estávamos conversando ali no início, onde não foi gravado, foi no anterior, né, nós estávamos conversando isso, a gente falou algo que é muito importante, que é o seguinte: como que você vai ter essa medida, né? Como se fosse realmente um termômetro ali. É quando você vê esse profissional, né, ele evoluindo, mas os seus funcionários também evoluindo. É óbvio que é em proporções diferentes, mas se você vê ele nessa evolução, você consegue realmente medir aí um sucesso ali de todo o negócio, né? De todo o ecossistema que envolve ali. Isso você conseguiu aplicar na Temperal. Você consegue hoje olhar os teus colaboradores e consegue metrificar cada um deles. Fala, poxa, esse aqui está avançando nisso, naquilo. É óbvio que são sonhos diferentes, né? São aplicações diferentes, mas hoje o sucesso aos teus olhos ali é olhar para todo o teu ecossistema e falar, cara, eu estou realmente conseguindo ali equalizar tudo isso. É claro que o resultado que cada um obtém, ele não está diretamente ligado ao suor. Acho que eu estava até falando isso ontem lá na empresa, lá na Praia Grande. Não está diretamente ligado ao suor, ao físico, ao músculo, cara. Ou ao quanto você usa sua cabeça, sua inteligência em prol daquele trabalho. Primeiro de tudo é o quanto você coloca o teu coração naquilo, tá? Segundo, é o propósito. Por que você faz aquilo? Porque se você fizer só pelo dinheiro, cara, não vai haver dinheiro no mundo que te satisfaça. Porque não há dinheiro no mundo que chegue. A gente estava falando do pai do Roberto lá, o pai de um amigo meu que fala assim, falava, não sei se ele está vivo ainda, né, não tem muito contato hoje, dinheiro gera necessidade. Então não tem dinheiro no mundo que traduza sucesso. O que traduz sucesso é você olhar do lado e ver as pessoas que acreditam em você felizes, de alguma forma. Ah, mas a recompensa, cara, a recompensa, ela tá ligada diretamente, primeiro, ao risco e segundo, à dedicação. Entendeu? Então, você não pode pegar, você vai ter 2 funcionários, você sempre vai ter isso em qualquer empresa. Você tem um cara que ganha, vou usar um número fictício, tem um cara que ganha 1.000, um cara que ganha 500. Não é que você é injusto, é que aquele cara que ganha 1.000, ele simplesmente entrega o dobro, ele se arrisca o dobro do cara que ganha 500. Não é que o cara que ganha 500 rala mais. Às vezes o outro ali trabalha só com isso aqui, ó, não derrama uma gota de suor. Mas o que ele usa a cabeça dele simplesmente causa uma revolução de resultado dentro da empresa. Então, o quanto cada um ganha não importa. O que importa, o que eu uso como métrica, como régua, é o fato do avanço. Então, por exemplo, o cara entrou hoje, veio trabalhar de bicicleta ou a pé. Amanhã ele está na bicicleta nova. Passa mais um tempo, ele vem numa motinho velha. Passa mais um tempo, ele vem numa motinho nova. Passa mais um tempo, ele vem num carrinho velho. Daqui a pouco ele vem num carro mais novo. Pô, mas você falou que não é o dinheiro que mede. Então quer dizer que o patrimônio, o carro, a propriedade mede. Cara, você entende que o cara tem que pagar comida, tem que pagar aluguel, ou para parcela da casa, tudo. Se ainda assim ele consegue trocar o carro, então é um cara que está fazendo sucesso dentro da casa dele. Ele está entregando algo dentro da casa dele. Porque ele está conseguindo trazer conforto para a família dele. E eu e Elaine descobrimos isso para nós, para nossa vida, com todo o sacrifício e risco que corremos até hoje. Cara, empreender no Brasil é um risco enorme. Você sabe disso. Com certeza. É um risco enorme. O cara, muitas vezes, ele bate o ponto e esquece completamente da empresa e vai para casa dele dormir. Ou trabalhar nas coisas dele, vai passear com a família. O cara que ele cisma de empreender, de montar a empresa, primeiro que ele já nem bate ponto. Segundo que até dormindo, até os pesadelos do cara é voltado pro trabalho. Não desliga nunca. É isso, cara. Mas assim, para entender, a Temperal, ela recebeu muita ajuda, sim, mas nunca foi ajuda financeira.
Nós nunca tivemos um sócio, alguém que aportasse dinheiro, um investidor, nada. A grande riqueza da Temperal são as pessoas. Muitos passaram, não ficaram porque não se enquadraram na cultura, outros tinham sonhos maiores, diferentes. Cara, eu quero que voe, eu quero que realize, porque eu quero ver a pessoa prosperando. Muitas vezes essa prosperidade não está dentro da Temperal, está fora. É um meio, é um momento. Então, cara, mas no fundo é tudo sobre pessoas. Inclusive as dores de cabeça não são causadas por mau tempo, não são causadas por questões climáticas, não, são causadas por pessoas. O que nos lapida no dia a dia é se relacionar com pessoas. Perfeito. Quanto tempo estamos na Temperal ali no local atual? Nós abrimos em maio de 2012 ali. Não, local atual. Tá. Nós abrimos em maio de 2012 lá no Imperador. Ali nós abrimos na virada do ano, foi em fevereiro de 2018. Perfeito. 2 anos e pouco antes da pandemia. E aí, da onde vem a ideia de expansão? Porque lembra, nós ligando um ponto no outro, quando chegou no Imperador não tinha material para encher a loja, que era pequena. E aí teve o entendimento que por conta de localidade vou para uma loja um pouco mais bem localizada. Isso. Só que também dava eco, como você passou ali. Não tinha produto para rechear o pão, não tinha manteiga para rechear o pão. Exato. Até então, pela linha da trajetória que vocês estão falando, a ideia foi sempre reinvestir. Então, vocês vêm reinvestindo tudo. Sim. Até então. Sim. Não teve um aporte de nenhuma empresa ou sócio ou coisa do tipo. Não. Então, ainda Elaine e Sérgio trabalhando, suando, tendo esse retorno e reinvestindo esse retorno. Então, encheram a segunda loja, ou melhor, a segundo local aqui na Praia Grande, sendo ainda a matriz. Isso. Neste período, vocês expandiram ali para os lados, como eu digo, ou simplesmente manteram a matriz e tiveram a ideia de mudar avançar para uma próxima cidade? Quando a gente mudou lá em 2018, a gente já falava de Peruíbe. Sim. E se você fosse analisar, Peruíbe não era a melhor localização para se abrir uma filial. E ainda hoje talvez não seja. Lembrando, para você que está em casa, é onde nós estamos agora, fazendo essa gravação. Peruíbe não era naquele momento a melhor opção e talvez ainda hoje tenha melhores opções. Mas tinha toda uma questão logística, tinha uma questão de fazer ponta, enfim, tinha uma série de questões. Tinha uma dificuldade de atender aqui, né? A gente nunca apostou em vários caminhões rodando para lá e para cá. A gente sempre apostou assim, cara, aqui no meu quintal, velho, eu vou fazer o melhor que eu puder. Não adianta eu viajar 100 quilômetros e querer fazer graça lá no quintal do cara. Mas no meu quintal eu vou fazer o melhor que eu puder. Então, ao invés de investir em logística para atender Peruíbe, a gente preferiu transformar Peruíbe em um segundo quintal. Então, desde 2018, a gente já tinha a ideia. Em 2021, aí veio a voz. Boa, novamente. Tu falou, abre o teu celular. Esse contato digita Salão Comercial Peruíbe. A gente abriu, achamos, a mulher tá. De manhã, de tarde já estava mais ou menos apalavrado. No final de semana seguinte, a mulher desceu de São Paulo, fomos lá olhar. Só tinha lá 6 meses de reforma para fazer. Num salãozinho do tamanho desse comercial. Falei, mano do céu, só tem as colunas, mais nada. E a gente reformou inteirinho o salão dela. E, na verdade, a gente fechou com ela, na verdade, em 2020, praticamente. Nós ficamos uns 4, 5 meses reformando. Então, tu tá me dizendo que, de fato, o que corre no mercado aí é que o empreendedor ele gosta realmente de resolver problemas, é realmente esse caso. Quando tu fala assim, uma obra, eu já vou entrar com uma obra de no mínimo 6 meses. Não, e o calção, né? Porque se tu vai alugar qualquer coisa hoje, o cara fala, é 3 meses de calção, 4 meses de calção. Então a gente teve que investir na reforma, ter o calção e tinha que ter material, tinha que ter estrutura, tinha que ter computador, balcão, tudo, exato. Mas a gente apostou, cara, e fez. E aí a gente inaugurou em setembro, não, minto, foi em 2021, em março a gente fechou com a mulher, em setembro a gente inaugurou. E lembrando que nesse período passaram-se por uma pandemia, né, mano? Cara, a gente inaugurou praticamente na pandemia. E aí,
entra muito da conversa de vocês dois? Continuar ainda praticando aquele monte de conversas e tal, reuniões intermináveis no serviço e em casa, né? Porque no trajeto... Cara, eu e a Elaine, a gente fala muito muito pouco sobre outras coisas que não seja empresa. Exatamente. Parece ser entediante, mas na verdade eu tenho um prazer enorme. Eu e minha esposa também. Exato. É assim que funciona. A parceria tá por aí. Cara, tudo bem quando a esposa é uma coisa e o marido é outra. Tudo bem, tranquilo. É saudável, mas, cara, o fato dela fazer exatamente a mesma coisa que eu nos dá assunto, cara. Muito. Dá muito assunto, cara. Porque é muito legal tu ter uma ideia, tu fala, caramba, vou pôr um negócio ali, se eu mudar isso aqui. Aí ela tá dentro, ela tá naquele contexto, ela tá inserida. Ela, nossa, é verdade, lembra aquele dia, tal. Então, quer dizer, a tua ideia já ganha um complemento, aí ela já vem, acrescenta uma coisa. Aí, no outro momento, eu tô aqui pensando ali, ela, e se a gente, você fala, pô, é mesmo. Então, essa parceria, cara, é fora de série. E o legal de replicar a cultura também é que hoje essas ideias não nascem do Sérgio Delaney apenas. Tipo assim, hoje você já começa a agregar toda a galerinha. Sim. Que cada hora um tem uma ideia, e além da ideia, o sacrifício, a dedicação, o mergulho de cabeça hoje não é mais só de Sérgio Delaney. Tem muita gente ali mergulhada de coração no negócio. E tem algo que é bacana, que é o seguinte, acabou de falar agora, que quando tem uma ideia e o outro complementa, é bacana, mas também tem o inverso. É o que eu sinto às vezes quando eu tô com a minha esposa. A gente tem muita ideia que se complementa, mas também tem muita ideia quando eu falo para ela assim, poxa, isso aqui, ela vem, e algo que é muito show de bola é que ela discorda pontualmente. Isso é bacana, por estar no mesmo setor. E aí quando eu falo, cara, realmente, acho que eu viajei na batatinha, mas vamos voltar aqui e tal. E aí isso às vezes parte dela e às vezes parte meu. Então essa questão de trabalhar junto também e ter muita conversa traz muito esse sentido para tudo, para essa conversa. E tem gente que realmente não dá certo trabalhando junto, mas pra gente, eu acredito para vocês também, é muito tranquilo, muito gratificante. A gente até já teve amigos nossos que apelidaram a gente de pipa e linha. A Elaine, ela viaja nas ideias, ela sonha, e eu sou a linha. Eu fico, opa, pé no chão. De vez em quando solta o carretel, de vez em quando... Mas isso que tu falou de discordar é importante, porque, cara, a cabeça da gente tá ali, trabalhando, né? Nem toda ideia, ela é coerente, nem toda ideia, ela é realizável. Só que tem hora que você tá viajando. Aí a pessoa que tá mais com o pé no chão naquele momento fala, pô, mas e tal coisa? E aí, como é que faz? Aí você, nossa, tem razão. E é pontual. Então, e o legal é que, tipo assim, eu não lembro de nenhuma vez a Elaine simplesmente botou uma areia, uma trava ali, foi isso aí, não vai dar certo. Ela sempre... Eu tive a ideia era meio mirabolante, não era muito viável. Ao invés dela falar é inviável, ela falava assim, mas aí teria que pá, aqui, ali, quer dizer, ela já veio, somou, tirou o fator que não era viável, botou uma nova ideia em cima, então ela agregou, ela não simplesmente condenou a ideia e bloqueou, ela agregou, alterou, deu novas pitadas ali e a coisa... Tá legal. A parceria é importante. Isso que tu entende, tanto os dois ali, tanto o Sérgio quanto a Elaine, vocês entendem que é o combustível para isso acontecer, para toda essa evolução? Eu acredito que sim. Olha o sorrisão, meu Deus, esse é... Eu já falei demais. Cara. Não, isso é o melhor, que é essa cumplicidade que vocês têm no olhar. Mano. Eu e o Sérgio, ele fala que eu sou a pipa e ele é a linha. Mas a maior qualidade que eu vejo nele é essa coragem que ele tem. Ele é destemido, ele é corajoso, é humano, assim. Ele só me informa que vai acontecer, que vai fazer ou qualquer atitude. Dou a chance dela botar um pitaco, se não assim, der, daquele jeito. O que eu admiro nele é isso. Ele não para, ele não é acomodado. E ele sempre está em movimento, sempre está pensando lá na frente, o que ele pode agregar. E segura o tranco. O tranco. Ele é... 2026 aí, se for só nos planos, vai ter muita novidade. E aí, vamos lá, nós estamos com uma matriz. A matriz da Praia Grande, filial aqui. Que ela já foi meio que... ela já deu uma engordada ali. E o cinto já tá apertando de novo. Ou seja, que a matriz é em Praia Grande. Temos uma filial
que já aqui é em Peruíbe. Peruíbe, que também Que aqui já mudou também, né? Aqui era em outro lugar. Já mudou, já deu uma engordada também, encorpada aí, vem novidades por aí. E tem algo que é muito show de bola, que são planos novos para 2026, como o Sérgio falou, que realmente vai ficar aquele gostinho de quero mais, ok? Mas vamos deixar no gostinho só? Não, só no gostinho. Mais um gostinho. Nem pista. Exato. Zero pista. E é o seguinte, vai ser muito, mas muito pontual, muito preciso. Já que esse vai ficar no gostinho, estamos caminhando para essa finalização, eu gostaria de entender só um pouquinho, só uma situação, que isso é interessante para quem está em casa. No meio de todo esse desenho, de toda essa história, de toda essa conversa que nós tivemos, de toda essa questão visionária que vocês têm, como vocês enxergaram a questão do podcast? Em que fase, em que momento você falou assim, cara, eu acho que agrega? Vamos lá. Não é de hoje, tem muito tempo que a nossa casa sempre foi um palco de resenhas. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui em Peruíbe, tá? O Juan e a Júlia desde ontem à noite aqui em casa, né? Já teve muitas vezes a Nelise Hortan e muitos outros. Não vou nem citar mais nome. Então a gente está sempre ali trocando ideia. Então muitas vezes eu falo alguma coisa que eu penso, o outro dá ideia. Então a gente sempre teve essa resenha, cara. E essa resenha sempre ela foi centralizada nos nossos interesses dentro da Temperal, né? Tava sempre mais ou menos assim. Se eu parar para pensar, nós já realizávamos um podcast falando da Temperal, vamos dizer assim. Da onde surgem muitas ideias, exato. Quando o Thiago veio falar do Ronaldo e do Descomplicando a Vidraçaria, até o nome, cara, ajudou. Até o nome, por quê? Porque nós entendemos a importância dos nossos podcasts internos para o resultado, e aí eu falei, pô, imagina esta resenha aberta para todos. É óbvio que daí não é a resenha da Temperal em si, mas é o descomplicar o nosso ramo, é falar sobre o nosso ramo. E aí surgiu a ideia do patrocínio, né? Para a gente poder falar. Claro que hoje, no episódio de hoje, a gente está falando especificamente da empresa. E sabia que nós não estamos falando de um só produto, nós não estamos falando vem que vai ter promoção, nós estamos contando a história da empresa, como ela surgiu, da onde veio o Sérgio Elaine, porque nós não somos naturais de Praia Grande, então, mas eu sou caiçara, tá? Então, o que acontece? A ideia do podcast, ela veio para dizer assim, cara, aquelas resenhas, quantas nós tivemos? Quantas? Que não ficaram registradas. Não tem. E agora falando, peraí, mas isso aí funciona, cara, porque tantas ideias boas saíram dessas resenhas. Se a gente trouxer isso abertamente, né? E é por isso que vem os convidados, uma hora vai o cliente. Por quê? Porque nesse contexto, uma hora o fornecedor te dá uma informação de produto, uma hora o cliente te dá um testemunho de vitória. E lembra que eu te falei que é sempre sobre pessoas? Pô, cara, eu não vou citar o nome de cliente também para não ficar causando ciúmes, mas tu vê que foi só história de vitória. Todos os vidraceiros serralheiros que tiveram no podcast, independente de ser no sábado ou na quarta, ou na segunda, não importa. Cara, todos contaram histórias de vitória. Ou eu tô errado? Negativo, e a ideia do podcast é exatamente essa. E por que eu fiz questão de perguntar em que ponto, em que momento que ele falou assim, paralela à história, surge o podcast aqui, que não tem nada a ver com a história da Temperal, mas a Temperal teve esse entendimento de falar assim, cara, por que não começarmos a andar juntos? E é exatamente por isso que nós estamos aqui trazendo esse contexto. Eu gostaria realmente de ter entendido o que foi o que tu passou agora, que foi, cara, em que momento o Sérgio e a Elaine olhou no meio de toda essa trajetória linda, maravilhosa, uma trajetória gostosa de ouvir, de crescimento, de conquista e tudo mais, em que ponto ele falou assim, cara, o podcast faz sentido para tudo que nós estamos conversando. E é isso que eu acho bacana. É isso que eu queria. E temos planos aí para expandir ainda mais, avançar ainda mais. E você vê que o podcast hoje ele já não é só o podcast.
Né? Aliás, ainda era, desculpa, eu já estava entregando alguns planos. Já estava entregando alguns planos de 2026. Ô, Boca. Não, deixou o gostinho. Mas enfim, cara, vem para agregar, vem para realmente descomplicar. Além de tudo, cara, porque assim, eu nunca tinha falado em lugar nenhum. Aquele dia ela, pô, vem no lugar do Kelvin. Realmente, 5 minutos depois você fica desinibido, você... Eu que o diga, né? Então, cara, é um negócio fora de série. E, pô, você, vidraceiro, você, serralheiro, cara, você pode participar? Pode. Você pode ir pra bancada? Pode, cara. Você tem tua história pra contar, tua luta, tua vitória? Tu tem? Tem. Pô, cara, vamos contar ela. Entendeu? E por que é importante você contar ela? Primeiro, porque a gente vai estar estimulando as novas gerações, de alguma forma mostrando o caminho. Segundo, vamos falar na prática. Cara, tu tá num podcast, tu tá falando abertamente para o mundo inteiro através da internet. Qual é a tua mensagem? Qual é a tua empresa? Qual é o teu produto? O que tu entrega? Qual é teu nicho? Quem que você atende? Para quem tu quer comunicar? Para quem tu quer comunicar? Tu imagina, cara, esses cortes rodando na tua rede social, porque ali você está se posicionando, está falando quem é você, quem é a tua empresa, qual é a tua visão, sim, entendeu? Deixando isso registrado. Cara, tu faz ideia do poder que você tem? Tu faz ideia? Agora tu pega quem tu quer essa visão e junta isso com toda a história de alguém que é visionário. E é esse que é o bacana. Aí nós temos que te passar um posicionamento que essa mente inquieta não para de crescer, não para de evoluir, não para de pensar em novos negócios. E é desta forma, deixando você com gostinho de quero mais, de uma segunda temporada, é que nós partimos para os finalmente. Tem algo mais a agregar? Tem algo mais a dizer sobre toda essa trajetória temperal, Sérgio e Elaine? E eu vou acrescentar algo que eu lembrei agora, que o Jacaré falou, mano. Uma empresa visa lucro, mano. Tá tendo lucro? Não, o lucro é necessário, né? O lucro é necessário. Não existe empresa sem lucro, não existe nada que justifique. A não ser uma ONG, uma outra coisa. Mas é tão engraçado que a ONG, para ela rodar, ela precisa de dinheiro. Se é do governo, é público, né? Se é dinheiro de impostos ou se é de doação de empresas que lucraram, mas não importa, o dinheiro precisa circular. Então a empresa ela existe por causa do lucro. Tá? Ninguém vai trabalhar se não for para obter um resultado. Agora, não pode ser só isso. Né? Perfeito. Então tem lucro e temos propósito. Nós temos o Jacaré de Teta falando a respeito de lucro e nós temos aqui então um segundo pilar dessa história da Temperal, que é lucro e propósito. Nós vamos vir com um próximo episódio muito em breve falando do terceiro pilar e eu posso já mais ou menos alinhar que é as novidades de 2026, mano. Cara, a gente... Você viu, agora recentemente essa semana começamos com um novo produto aqui em Peruíbe. Era muito solicitado aqui no balcão, o cara, preciso disso, preciso daquilo, mas não dá pra gente atender aqui. Até o dia que o próprio cliente falou, mas não dá por quê? É só fazer assim, assim, assim. Pronto, tá aberto a ouvir. Trouxemos esse produto, beleza. Da mesma forma, a gente entende que existem necessidades no mercado que a gente pode vir a atender. Não só falando de produtos, mas de todo um contexto. E a gente está imbuído no processo aí de 2026 e para cima disso. Maravilhas com vocês e para vocês. Nossa, temos perguntas, cara. Pergunta aí, pô. Peraí, então, que os nossos ouvintes, nós temos plateia. E a nossa plateia também está solicitando pergunta. Então, só um minutinho para você. A gente responder as perguntas naquele modelo do ano que vem. Tipo, se tu é gravado podcasts, o cara que assistiu enviou as perguntas, mas depois nos... Perfeito. Então, mas nesse caso, vamos fazer um pequeno teste com uma pergunta somente ou eliminamos pergunta? Então, tá, então, peraí. A pergunta do... da nova geração. Verdade, vamos lá. Vocês vão ter direito a 2 perguntas e vamos ser um pouco mais direto, porque
Senão haja corte. Não, precisamos deixar um gostinho para esse próximo episódio aí. 2026 vem que vem pesado, com muita novidade. E ó, uma coisa que eu posso dizer é que a juventude também vem colaborando muito. Manda aí a pergunta. Uma palavra que decifra temperal e por quê? Uma palavra que decifra temperal e por quê? Quem responde? Pode ser eu? Vou ficar à vontade. Uma palavra que decifra. Deixa eu pensar. São tantas. Humanidade. Bom. Porque é uma empresa que valoriza o ser humano também. Estamos focados no ser humano e não no ter humano e nem no fazer humano. Isso é top, mano. Isso é dado. E tu quer responder essa mesma pergunta ou tu quer responder a próxima? Ela responde essa, você responde a outra? Não, ela respondeu essa. Maravilha, então vamos para a próxima pergunta. Cadê os nossos solicitados? A próxima pergunta. Eu vou fazer essa Então não eram duas, era só uma. Se fosse falar uma frase que era para você querer motivar alguém, qual seria? Então vamos lá, só repetindo por conta do áudio. Se fosse para você falar uma frase para motivar alguém, seria isso? Qual frase seria? Antes você precisava contextualizar qual que é o tipo de motivação que a pessoa precisa. Porque existem, né, vou motivar o cara que está desanimado com o casamento dele, vou motivar o cara que está começando a carreira ou o cara que sofreu um grande tombo. São cenários diferentes, a motivação acaba tendo que ser diferente. Para alguém que tem a mesma visão, o mesmo propósito de querer abrir uma empresa e está desmotivado, às vezes não tem, está começando, igual vocês começaram, sem capital algum, sem ajuda alguma, qual seria o seu conselho que você daria para essa pessoa? Cara, só tem uma forma de dar certo. Colocar coração, dedicação, honestidade. Cara, realmente, não é fazer conforme a sua conveniência, é realmente fazer. Agora, eu quero montar minha empresa, tô sem dinheiro, eu tô sem recursos, tô sem isso, sem aquilo. Se vocês ouviram a história, eu e Elaine já éramos empreendedores lá no CNPJ da Têmpera, da primeira, da segunda, da terceira, e depois sem CNPJ como representante. Empreender não é o dia que você abre teu CNPJ. Empreender é o jeito que você acorda, é a tua atitude. Você pode estar perfeitamente empreendendo no semáforo. Um cara abordou eu e o Christian lá em São Paulo, na Zona Sul, para vender Mentos. Porra, meu Deus do céu, cara. Simplesmente era R$10, aí eu fiz aquilo que qualquer um, acho que todo mundo faz no caso daquele cidadão, vintão no Pix. Não tem como tu pagar o preço do cara, tu paga o dobro. Porque o cara tá no semáforo, debaixo do sol, um monte de mentos para vender, mas tu olha no olho, no sorriso, no jeito de se apresentar, no jeito de falar, o cara tá totalmente mergulhado no processo. Se tu não se colocar de coração num processo, seja ele qual for, tu nunca vai chegar aonde você quer chegar. Uma coisa é sonhar alto, a outra coisa é mergulhar profundo. Eu posso sonhar alto. Se eu botar só a pontinha do dedo para alcançar o meu sonho alto, esquece. Se tu não mergulhar de cabeça profundamente, independente de onde você esteja, se você não empreender aonde quer que você esteja, ter ou não uma empresa, um CNPJ, faz diferença nenhuma. Tu nunca vai realmente ser um empreendedor. Neste caso, eu vou colocar uma pergunta bônus que ela é minha, particular e pessoal. Para os dois. Uma para você responder e outra para você responder. Ou se quiser responder os dois, é maravilhoso. No meio de todo esse processo, eu gosto realmente de toda essa trajetória. Como vocês entendem hoje, e não é para aconselhar, não é para nada, como que vocês entendem a mudança do Sérgio e da Elaine de quando se conheceram
até agora. Aquele cara que passou na porta, que tu olhou e falou, é esse. 30 anos depois, como que vocês se entendem? Qual foi o aprendizado? Qual foi a justificativa? Qual foi a barra? Como que vocês entendem? Resumindo tudo isso em um momento. Vou nem falar numa frase, em um momento. O amadurecimento dos dois, né? Nós éramos muito jovens, então por isso que a gente penou tanto para amadurecer. Mas depois que a gente amadureceu, o Sérgio se tornou o homem que eu pedi para Deus. Eita, é sobre isso, cara. Hoje eu tenho orgulho dele, de verdade. O Sérgio de hoje olhando pro Sérgio de 30 anos atrás. A Elaine mudou pouco, cara. A Elaine, quando eu digo mudou pouco, não é que ela não avançou, não prosperou. Eu acho que ela veio mais lapidada. Ela lá com 17 anos, ela já era muito mais madura do que eu, como eu falei no início. Ela era muito mais madura. Então mudou pouco que eu falo dela, claro, ela amadureceu, ela passou por muita coisa, mas, cara, ela já veio num nível, num outro patamar. Eu passei bons anos aí para tentar alcançar primeiro o patamar dela de maturidade. Entendeu? E olha que talvez eu ainda esteja chegando ainda. Então é exatamente o que ela falou, cara, a maturidade, só que foi a maturidade da paulada, cara, não foi a do carinho. Carinho é muito bom, carinho, cara, é legal, estimula também, ele te, sabe, pô, legal, mas a gente cresceu muito, foi nas surras que a gente levou. Lá atrás, tu falou que esse Sérgio era muito irresponsável. Meu Deus, cara, não posso nem lembrar. Aonde foi parar esse cara? O que tu fez com aquele menino, com aquele cara aí irresponsável? Eu continuo sendo eu mesmo. Eu entendo isso, eu não mudei, eu não nasci de novo, né? Eu continuo sendo eu mesmo. Mas tudo que me irritava antes, hoje eu tomo a frase de uma amiga nossa, que diz que tudo que te acontece te favorece se você não se aborrece. Então, tudo que me irritava antes, hoje, cara, eu tomo como apenas uma etapa de aprendizado. Uma engrenagem, ele faz parte da engrenagem. Antes eu punha muita culpa nos outros. Tudo que dava errado, a culpa era dos outros. A culpa era de todo mundo, menos minha. Em alguma imaturidade. Mas olha, eu conheço muito adulto que nesse quesito aí tem 10 anos. E eu conheço muito jovem de 20 que nesse quesito tem 50. Cara, isso aí é da pessoa, não é idade, não é nada. Mas eu era desse cara que punha muita culpa de tudo que dava errado nos outros. Em algum momento, eu não vou lembrar exatamente qual foi o episódio, mas foi em alguma cintada que eu levei aí da vida, alguma chicotada aí, eu falei, cara, se não sou eu a mudar a minha história, meu amigo, transferir a culpa pro outro não vai mudar nada. Ou eu escrevo, cara, ou eu vou ter que ler o que a vida escrever para mim. Então, foi nesse sentido aí que a maturidade chegou para mim. Eu acho que desse quesito a Elaine me supera muito, ela é muito mais madura, ela é muito mais centrada. Eu falo que ela é pipa porque ela gosta assim, de sonhar com algumas coisas e eu sou muito número, muita matemática. Mas nesse quesito de maturidade eu tô tentando alcançar ela ainda. Perfeito, mas aí vamos lá. Quando tu olhou esse menino lá atrás, que tinha, a tua idade, ou até um ano mais velho, né? Eu sou 8 meses mais velho, 7 meses. Como que tu olhou pra ele assim e falou assim, cara, eu consigo olhar e não enxergar esse outro lado mesmo começando a conviver, só pra gente dar um direcionamento pra quem tá em casa, porque muitas das vezes tem essa disparidade ali, o casal tem um que é mais centrado, tem outro que é mais irresponsável. Como que tu olhava? Como é que era o teu olhar nesse contexto aí, olhando pra ele lá? Eu olhava pra ele e eu via o que ele tinha por dentro. Potencial. Eu sabia, eu sentia no meu coração que aquele Sérgio era questão de tempo, ia amadurecer. E eu apostei nele. Não, só de eu falar que ela tava aqui no hospital perdendo o bebê e eu tava lá trocando o carro por uma moto esportiva, tu já faz ideia do quanto era imaturo. Sim, era só questão de tempo. Mas tu conseguia olhar eu e falar olhava assim, e eu acreditava. Vamos. Maravilha. O dia, e então... hoje eu posso falar pra ele, ele fala, né, que se não fosse a Elaine, não existia Temperal. E eu falo que se não fosse o Sérgio, ela não tinha
hoje engordado, mais uma loja, outras ideias, né, outros planos, porque ele é ousado e isso eu tiro o chapéu para ele. Ainda tem lenha para queimar. Tem. Ele não gosta de parar, não. Quando tu deu o checkmate nele de falar assim, ó, passamos dessa fase, se você estava comigo por conta da gravidez, você tá liberado. Quando você deu esse checkmate, foi na tentativa de dar um chacoalhão nele para ele acordar? Ou não? Não. Realmente era o que tinha ali dentro ali. A chance dele ter uma família. Se eu já não poderia mais dar essa família para ele. E como ele era muito jovem, ele não citou, mas várias vezes assim, ele falava: eu casei com você só porque você tá grávida. Eu era cabeça dura. Eu não gosto de você. Cara, sabe por que eu tô perguntando isso? Isso aqui eu tô quase numa sessão. Eu tô quase numa sessão aqui, olhando pro espelho, cara. Eu fui esse cara, mano. Não acredita, mano? Eu fui esse cara. Por isso que eu tô perguntando, tu já conversou muito com a minha esposa, com a Patrícia? E vocês têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio ali, cara, de acreditar muito em nós. No meu caso aqui, eu tenho mais ou menos essa mesma... Nossa, mano. E assim, eu ficava realmente... E não é bacana? Cara, eu ficava assim, o que essa mulher viu em mim? Olha, não gosta de mim, Cara, não isso estaria é bacana. comigo 30 anos. Né? Não, isso é bacana, Então, isso é lindo. realmente, valeu a pena apostar, acreditar que ele ia mudar, mudou, se superou, né, ainda. Foi talvez um dos maiores, ou melhor, o maior investimento da tua vida. Nossa, o maior. O maior investimento Com certeza. da tua vida. Cara, isso é bacana. E é desta forma que nós caminhamos para o final e eu vou fazer somente um posicionamento. Valeu a pena? Muito, Muito. 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 Não tenho nem palavras. Esse dia eu tava falando pra ela, cara, eu tô onde eu jamais sonhei, mas eu tô exatamente onde eu quero estar. Cara, isso é bacana. Exatamente isso. Nós vamos finalizar com exatamente essa reflexão. Isso é muito bacana. É dessa forma que nós finalizamos o nosso programa de hoje. Vamos aos aplausos. Tamo junto e...